A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 10 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Texto áureo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Verdade prática. Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Amados, o povo de Israel marchava a passos largos para o cativeiro da Assíria. Era como uma bomba relógio, mais cedo ou mais tarde ia explodir. O povo estava mergulhado na idolatria, apostasia, desobediência e pecado, razões pelas quais Deus envia profetas literários para divertir o povo, mas eles não quiseram ouvir os profetas. Profetas literários diz respeito aos profetas que estão arrolados no cano das Sagradas Escrituras, como por exemplo, Isaías, Oséias, Amós, Miqueias, Sofonias e tantos outros. Deus enviou também profetas não literários, como Elias, Eliseu e outros profetas anônimos. A idolatria, ela estava instalada no coração do povo, e quando a idolatria atinge o coração, ela mata a alma. E assim, o povo estava espiritualmente morto, porque não queria ouvir a palavra de Deus, não observava a lei, a Torá, os mandamentos do Senhor, não queria retroceder dos seus pecados para alcançar o perdão de Deus. Por isso, não havia outra alternativa senão o cativeiro. E nesta lição, o nosso enfoque é compreender que as nossas transgressões, elas nos afastam de Deus. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Samaria cercada pelo rei da Assíria. Primeiro ponto. Israel sob o reinado de Jeroboão II. Jeroboão, ele foi o terceiro reino de Israel. Jeroboão reinou 41 anos. Foi um tempo de prosperidade, um tempo de avanço na agricultura, na economia. Jeroboão conquistou os terrenos que havia perdido para a Síria. Eles foram resgatados. Foi um tempo de grande prosperidade, nunca visto nos outros reinos de Israel. A prosperidade, semelhante à prosperidade de Jeroboão II, aconteceu no reino de Salomão, quando o reino ainda era unificado. Mas infelizmente essa grande prosperidade econômica, essas conquistas políticas, elas não tiveram influência na vida moral e nem na vida espiritual do povo. O povo estava moralmente fracassado, espiritualmente morto, muito embora houvesse o clamor dos profetas. Deus, então, diante daquela situação, levanta os profetas Amós, o profeta Oséias, para questionar com o povo, para divertir o povo, para levar o povo ao arrependimento. Deus queria dar mais oportunidade para o povo se arrepender, porque Deus estava interessado em perdoar o povo, mas as injustiças sociais, as injustiças morais, religiosas e até mesmo o sincretismo religioso ia cada vez de mal a pior. Nós podemos ver que esse período de prosperidade não influenciou ao retorno do povo a observar os mandamentos do Senhor. Por isso, o povo estava
condenado ao cativeiro. Vamos para o segundo ponto da nossa lição: a traição do rei Oséias. O rei Oséias foi o 19º rei a reinar em Israel, e ele reinou por 9 anos em Samaria. Sobre o reinado de Oséias foi que o rei Salmaneser, rei da Síria, invadiu as terras de Israel e fez o rei Oséias como seu vassalo. Oséias pagava tributos anualmente para o rei da Assíria. Porém, Oséias, ele se juntou com o rei do Egito e se rebelou contra a Assíria para não pagar mais os seus tributos. Então o rei Salmaneser da Assíria voltou contra Israel, prendeu Oséias no cárcere, sitiou Samaria por 3 anos, e o povo perdeu o seu poder de ação, já não tinha mais forças de guerra, não tinha forças bélicas, o povo estava enfraquecido e não tinha outra alternativa senão se tornar refém do rei da Assíria. E assim, o rei da Síria, Salmaneser, conquistou Samaria e deportou o povo de Samaria para outros lugares. Esta era uma estratégia do rei da Síria. As terras conquistadas, eles então removiam o povo, a classe alta, a classe média, o povo com a condição econômica melhorada, era removido daquele lugar para outros lugares. E assim, os filhos de Israel, o povo de Israel foi tirado, boa parte de Israel, e levado para outras nações. E assim, eles traziam de outras terras conquistadas povos estrangeiros para habitar em Samaria, para habitar em Israel. Isto fazia com que o povo se enfraquecesse cada vez mais e não tivesse mais poder de reação. E assim, esse povo que veio para Samaria, povo estrangeiro de várias localidades, eles trouxeram as suas tradições, os seus costumes, os seus padrões, trouxeram também a sua cultura religiosa. Na sua cultura religiosa estava a adoração a outros deuses, estava a sua liturgia pagã. E assim, foi misturando cada vez mais o povo, a liturgia foi misturada, o sincretismo religioso que já havia em Israel avançou mais ainda no pecado. E assim nós podemos ver que a religiosidade ela foi cada vez de mal a pior. Vemos então que foi aí que surgiu o povo samaritano. A nação já não tinha mais capacidade de reagir. Então, essa mistura de raça fez com que as mulheres hebreias casassem com rapazes estrangeiros e as mulheres estrangeiras casassem com rapazes hebreus. E assim, a nação ficou misturada, ficou mista. A nação que era pura já não tinha mais aquela qualidade. E esta foi a razão pela qual criou um cisma religioso entre judeus e samaritanos. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição: a advertência dos profetas. Com a riqueza e a prosperidade que houve no reinado de Jeroboão II, nós vemos que a decadência moral, a decadência espiritual, ela ia avançando cada vez mais, porque a prosperidade fez com que a moral do povo fosse cada vez mais atingida, porque o povo, eles queriam agora conquistar pela força, o povo mais abastado, o povo que tinha propriedades, eles agora obrigavam o povo mais pobre a pagar tributo. Eles então confrontavam sobre as questões do campo, as questões da terra. Aqueles que eram mais poderosos subjugavam
aqueles que eram mais fracos. Eles pagavam tributos, dividiam o produto agrícola, dividiam o produto do campo com aquele que estava sobre eles, dominando. Muitas mortes, muitos crimes, muito sangue foi derramado, famílias inteiras perderam a vida neste conflito. E Israel, ele foi cada vez mais ao fracasso. As questões sociais, as questões que envolviam os menos favorecidos eram colocados de lado. Deus, então, levantou profetas para divertir o povo, levantou profetas como o profeta Amós, como o profeta Oséias, para divertir o povo, conforme Amós, no capítulo 5, versículo 6 até o versículo 9, e Oséias no capítulo 7, versículo de 11 a 14. Essas questões sociais foram denunciadas pelos profetas, mas o povo não quiseram retroceder. O profeta Isaías, que profetizou para Judá e também para Israel, fez uma grave denúncia para o povo de Israel acerca do pecado. Nós podemos ver em Isaías, no capítulo 1, versículo 11, o profeta denuncia o povo e ele diz: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Estou cansado do sacrifício de cordeiro, do sangue de touro, de bode, de carneiro. Estou cansado da gordura. Vocês, quando vêm a mim, entram nos meus átrios, quando trazem as suas ofertas, eu não as recebo. Os vossos sacrifícios, o vosso incenso é para mim abominação. Quando vocês estendem a mão para mim, eu viro o meu rosto. Quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não escuto. O que eu quero de vocês é que vocês se arrependam e pleiteiem a causa do órfão, da viúva, do necessitado. Quando vocês fizerem assim, vocês podem vir a mim, porque ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles ficarão brancos como a neve. Se for como o carmesim, ficarão como a branca lã. Essa denúncia do profeta Isaías não foi observado pelo povo de Israel e nem pelo povo de Judá. E assim nós podemos ver que o povo, não querendo retroceder, as suas maldades iam de mal a pior, a ponto do profeta Amós ele fazer também uma séria advertência ao povo, conforme Amós, no capítulo 5, versículo 21 a 27. Eu sugiro que você que é professor ou você que é aluno, leia esse texto antes de você ir para a sua classe. Ele vai te trazer alguns esclarecimentos. Diante daquela situação insustentável, nós vemos Deus então resolvendo punir o povo, porque Deus ele não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E assim, nós podemos ver que todo esse esforço de Deus nada levou, porque o povo ele não quis retroceder dos seus pecados para alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição, que nos diz os pecados do povo e sua queda. Primeiro ponto, o terrível pecado da idolatria. Desde os tempos antigos, tanto Israel como Judá teve alguma propensão para a idolatria. A idolatria, na verdade, ela foi instalada em Israel no reinado de Salomão. Quando Salomão, ele trouxe as princesas estrangeiras para ser as suas esposas. Elas trouxeram a sua cultura, trouxeram a sua religiosidade pagã, trouxeram os seus deuses, os seus ídolos e passaram a adorar, influenciando também o povo de Israel a adoração aos ídolos, ou seja, a idolatria.
Quando Jeroboão ele assumiu o trono, quando o reino foi dividido, Judá ficou com a capital em Jerusalém, Israel ficou com a capital em Samaria. Judá, que tinha como capital Jerusalém, vemos ali em Jerusalém o templo que Salomão havia construído. Jerusalém era o centro da adoração. Ali havia as festas anuais que eram comemoradas, e pelo menos em 3 festas, os hebreus eles eram obrigados a ir em Jerusalém, e isso desde os tempos antigos. Quando o reino se dividiu e Jeroboão ele ficou como rei de Israel do lado norte, nós vemos que ele foi motivado primeiro pelo orgulho e pelo ciúme. Ele temia que o povo de Israel fosse para Judá adorar a Deus. Por isso, Jeroboão, ele mandou confeccionar 2 bezerros de ouro, botou um bezerro em Betel e outro em Dan, e disse para o povo de Israel: eis aí, Israel, os deuses que te tirou do Egito. Então ele construiu um templo em Samaria, e ele colocou nesse templo uma estátua de Baal. Jeroboão, ele então consagrou sacerdotes que não era da linhagem de Arão. Então aí nós podemos ver que, motivado por um orgulho político, nós sabemos que quando a política ela se envolve com a religião, nós sabemos que não dá nada que presta. Sempre que a política ela encontra espaço na religião e influencia a religião, o povo começa a se degradar espiritualmente. Vemos aí também que o medo instalado em Jeroboão, medo de perder o povo, medo que o povo de Israel reconhecesse o rei Roboão como legítimo rei, afastasse então de Israel, e esse medo fez com que Jeroboão impedisse que o povo fosse a Jerusalém adorar. Assim, a idolatria em Israel instalada por Jeroboão, ela foi intensificando cada vez mais nos reis que ia lhe sucedendo. Nesta condição, nós podemos ver que a idolatria, fazendo parte impregnada do povo já nos tempos finais, Deus então envia o profeta Oséias com uma missão muito severa para trazer uma mensagem ao povo. Deus mandou o profeta Oséias a casar com uma mulher prostituta, uma mulher promíscua. Então ele casa com Gomer, uma mulher livre, uma mulher de vida fácil, uma mulher que era mergulhada na prostituição. E Deus manda que Oséias tivesse filhos de prostituição com esta mulher. A prostituta Gomer, ela representa a nação de Israel. Oséias representa o próprio Deus, que era traído por Israel. Gomer, então, ela deixa Oséias e vai em busca dos amantes, assim como Israel abandonou Deus e foi em busca da Assíria e do Egito e pagava por isso. Israel pagava tributo tanto para a Assíria como para o Egito. Isto nós podemos ver que Deus ele ilustra de uma forma terrível, mas muito profunda, a condição espiritual de fracasso que estava vivendo o povo de Israel. Então aqui nós podemos ver que uma vida imoral, uma vida negligente, isso traz muitos prejuízos espirituais. Quando o povo de Deus ele vai também pelo caminho da imoralidade, o povo então acaba desviando dos caminhos estabelecidos por Deus. Deus, ele busca de nós uma vida reverente, santa, para que nós possamos realmente viver e andar na sua presença. Vamos então para o segundo ponto, outras causas do cativeiro. Embora
a prosperidade em Israel fosse grande, nós vemos agora que as causas sociais, elas tiveram um peso terrível na condução do povo. O povo, não bastasse apenas a idolatria, estava vivendo de uma forma moralmente fracassada, indo de mal a pior. Como, por exemplo, o povo ele foi pelo caminho do sincretismo religioso, era uma mistura de religiosidade. O povo adorava Deus, adorava Zera, adorava Astarote, adorava Baal. Deus jamais aceita esse tipo de adoração. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então nós podemos ver que a corrupção ia aumentando. Nós vemos aí que a injustiça social, a injustiça espiritual e também o sincretismo religioso ia sempre de mal a pior. E estas causas sociais, estas causas espirituais de fracasso, levou os profetas a denunciar de forma terrível para que o povo pudesse despertar e voltar para Deus, voltar arrependido. Foi neste sentido que o profeta Amós, ele denuncia de forma terrível, ele faz uma grave denúncia em Amós no capítulo 4, o versículo 1 e o capítulo 8, o versículo 4. Eu quero ler aqui para você essa denúncia das transgressões do povo de Deus através de Amós, quando ele diz: ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra. Veja que as questões sociais aí estava sendo de forma vergonhosa, porque o mais forte oprimia o mais fraco. O mais fraco não tinha o que fazer senão sofrer as consequências. Deus estava de olho nisso aí. Deus estava contemplando esses terríveis pecados. E isto foi tão mal aos olhos do Senhor que até mesmo os sacerdotes, eles tinham os seus problemas. Os sacerdotes estavam com a mão também manchada de sangue, conforme Oséias, no capítulo 6 e o versículo 9. Então nós vemos aí, amados, que Deus, ele então abominou esse tipo de situação. Deus não espera que essas coisas aconteçam no meio do seu povo, principalmente naqueles que estão nos cargos de liderança. Assim, a liderança espiritual, os sacerdotes, eles tinham tanta culpa quanto o povo, mas vemos que isto soou mal, foi abominável aos olhos do Senhor. Deus, então, ele jurou que jamais esqueceria daquelas maldades. Vemos, então, a razão pela qual o povo, então, ele foi afligido por causa da sua desobediência. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição. Os estrangeiros ocupam Samaria. Primeiro ponto, a mistura de gente e o sincretismo. Veja só, amados, após o exílio, nós vemos que Samaria ficou habitada com a parte mais pobre. E isso levou então o povo de outras terras a vir habitar Samaria. E aí começou a intensificar o sincretismo religioso. Veja que essa mistura de gente fez com que a nação espiritualmente fosse ao fracasso de uma forma tão terrível, que essa mistura então fez com que surgisse o povo samaritano. O povo samaritano é a mistura do povo de Israel, dos filhos de Israel, do lado norte de Samaria,
com o povo de outras nações, uma nação mista, uma nação misturada, um povo que não era mais original. Por isso, a idolatria, o pecado, sempre marcou a história daquele povo. E assim, nós vemos que a religiosidade, ela criou um mal-estar, criou então aí um conflito entre os judeus e os samaritanos. Os judeus olhavam para os samaritanos e via uma nação mista, uma nação de pessoas que tinha origem misturada entre judeus e outras nações. Por isso, havia essa repulsa, havia essa rejeição. Por isso, eles não se comunicavam com os samaritanos. Vamos então para o segundo ponto da nossa lição: Jesus e os samaritanos. Havia aí uma rejeição, um antagonismo entre judeus e os samaritanos. Mas Jesus, ele sempre viu os samaritanos com muito carinho, com muito amor. E nós conhecemos bem a forma de Jesus, ele agir, a maneira que ele tratou os samaritanos quando ele foi para as terras de Israel. E ele então, junto ao poço de Jacó, ele encontrou a mulher samaritana. E nós vemos que Jesus, de uma forma brilhante, ele acolheu aquela mulher, expressou o seu profundo amor para com aquele povo. Em João, no capítulo 4, nós vemos esta passagem bíblica, e no versículo 14 nós vemos Jesus questionando com aquela mulher, quando Jesus, ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então nós podemos ver que a mulher, ela entendeu que Jesus era um profeta, e ela então levantou um questionamento que estava preso na garganta do povo de Israel, que fazia aproximadamente 9 séculos, desde os tempos de Jeroboão, quando aquela mulher, ela disse: nossos pais adoravam a Deus neste monte, era o Monte Gerizim. Vocês os judeus dizem que é em Jerusalém que deve ser adorado. Jesus, ao interromper aquela mulher, ele disse: mulher, vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus, na verdade, estava inaugurando ali um novo modelo de adoração. Não mais no monte, não mais no templo em Jerusalém. A adoração na antiga aliança era feita no tabernáculo, depois foi feita no templo em Jerusalém. No Novo Testamento, a adoração era feita no templo de Herodes, onde havia ali o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio dos judeus. Havia separação entre aqueles pátios. Nem todos poderiam entrar ali, ali não poderia entrar coxo, não poderia entrar ali mulher menstruada, não podia entrar mulher de parto, não podia entrar leprosos, pessoas deficientes, também não poderia entrar ali porque havia uma barreira religiosa. Jesus, ele veio para romper essas barreiras da divisão, a divisão que havia entre judeus e samaritanos, entre herodianos e essênios, entre fariseus e saduceus, entre ricos e pobres, entre senhores e patrões. Jesus, ele rompeu essas barreiras ao criar um só povo. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Quando Jesus estabeleceu esse novo modelo de adoração, adoração em espírito e em verdade, não diz respeito mais a 4 paredes, não diz respeito a um sacrifício como aquele que era feito lá no tabernáculo, com o sacrifício de um touro, de um bode. Não dizia respeito mais um sacrifício que era de um animal colocado no altar. A adoração agora
ela tinha rompido as barreiras do legalismo, e Jesus agora, quando fala que a adoração deve ser em espírito e em verdade, nós vemos o apóstolo Paulo, ele ratificando esta verdade, quando ele diz: não sabeis vós que sois santuário do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19. Adoração agora seria pessoal, seria íntimo. Nós vemos então o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora nós não precisamos de sacrifício de touro e de bode, porque as barreiras do legalismo, as barreiras da divisão foram rompidas pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Nós não precisamos de 4 paredes para adorar a Deus. Essa carcaça humana, ela se tornou o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, e aqui no meu corpo é que eu vou oferecer a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor a Deus. Então nós vemos que Cristo, ele inaugurou um novo tempo, uma nova época. A adoração agora rompeu os limites do legalismo, das barreiras da tradição, e nós nos tornamos agora o templo do Espírito Santo. Por isso, nós temos plena liberdade para entrarmos na presença do Senhor e oferecer o nosso sacrifício, a nossa adoração a Deus, sem precisar de um monte, sem precisar de um altar com fogo, sem precisar de um sacrifício de animais mortos. O sacrifício, ele é pessoal, o sacrifício, ele é real, ele é verdadeiro, ele é santo. Esse sacrifício, ele é um sacrifício perfeito, porque Cristo, como sacrifício perfeito, ele realizou uma obra no Calvário que abriu portas, rompeu o véu do templo, e todas as barreiras foram rompidas para que nós pudéssemos ter acesso constante à presença do Senhor. Amém, amados? Que Deus, ele possa nos abençoar, e que os paradigmas que Cristo, ele rompeu da religiosidade, possa fazer de nós também verdadeiros adoradores, porque Cristo, quando rompe as barreiras da religiosidade, ele nos coloca na presença do Senhor. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.